Então, oitavo episódio, Filosofia da Graça. Pessoal, estamos de volta, satisfação, uma alegria muito grande, hoje com um grande amigo que se tornou, deixou aí uma sua passagem em Gravataí. Eu quero apresentar para vocês o grande amigo Gidião Monteiro, gestor extraordinário, fez uma movimentação aí no SENAC da cidade, deixando aí, porque na área da enfermagem quase 800 alunos, eu estou por ali, né? Então, eu que sou da área da educação, me aproximei do Gidião e começamos, então, eu já imediatamente fui já saber, conhecer melhor o SENAC. Eu já tinha uma proximidade e a gente pôde, então, sentir a repercussão do trabalho de gestão que foi feito na área, dos diversos cursos do SENAC em Gravataí. E, lamentavelmente, mas eu sei que temporariamente a gente está longe desse amigo. E agora, então, ele, graças a Deus, teve que vir a Gravataí. Eu não podia perder a oportunidade de, eu falo assim, ó, eternizar a tua passagem por aqui no YouTube, deixar essa marca no YouTube falando em Gidião. Mas, meu amigo, o episódio é teu. Né? Onde é que vem o Gidião? Onde é que é esse outro? Vamos ver aí, meu amigo. Professor, muito bom revê-lo, reencontrá-lo nesse momento, para que nós possamos conversar, possamos trocar ideias. Né? Verdade. Estou neste momento aí há 13 meses morando no estado do Paraná, mais precisamente na cidade de Cascavel, em função das atividades de trabalho, mas eu fui muito feliz e mantenho as raízes que eu tenho aqui em Gravataí, da onde eu fiquei do ano de 2019 até metade do ano de 2023. Já foram 4 anos aqui. Mas eu sou gaúcho e eu nasci em Bagé. Olha aí. Nasci em Bagé, 60 quilômetros da fronteira com o Uruguai. Exatamente. Distando 380 quilômetros de Porto Alegre. Né? E em Bagé eu nasci e ali estudei, né? Fiz os primeiros anos escolares, depois fiz o ensino médio. E, curiosamente, a Fundação Bradesco, no estado do Rio Grande do Sul, tem 3 unidades. Isso. Uma em Bagé, uma em Rosário do Sul, exatamente, a área agrícola, e a outra aqui em Gravataí. Inclusive a de Bagé. Gravataí é a última. Já tem bastante tempo. Né? Bagé já tinha muito tempo. E eu estudei o ensino médio todo na rede municipal em Bagé. Municipal. E o ensino médio, nos últimos 3 anos, eu estudei na Fundação Bradesco em Bagé. Mas que satisfação, olha só. A Fundação Bradesco tem algumas unidades pelo país. Sim. E aí estudei na unidade de Bagé, que foi de 2005, 2006 e 2007. Olha só. Aí depois, em 2008, que era sempre... Isso é uma curiosidade que eu conto, professor. E às vezes as pessoas me perguntam por quê, e às vezes eu nem sei, nem sempre consigo explicar. Quando nós somos crianças, nós somos jovens, todos têm um sonho, né? Olha, eu quero ser professor, claro. Eu quero ser advogado, eu quero ser contador, eu quero ser médico, eu quero ser músico, eu quero ser radialista, enfim. Mas eu sempre quis ser administrador. Olha só. Sempre. Está na veia. Está na veia. Porque até os 7 anos de idade, isso é uma curiosidade, né? Eu ingressei direto na primeira série. Na minha época, o ensino fundamental era até a 8ª série, não é até o 9º ano, como sim, hoje. É verdade. E eu ingressei direto na primeira série. Nunca fiz escolinha, pré-escola, nada. O porquê?
Porque naquela época eu morava com os meus avós na zona rural. O meu avô trabalhava em uma fazenda. Tanto o meu avô e a minha avó trabalhavam na mesma fazenda, né? O meu avô, ele era chamava o capataz da estância. Ah, sim. Lá tem muito. Muito, muito, muito. E a minha avó, ela era a cozinheira daquela estância. E até os 7 anos de idade, eu morava com eles lá, só do trabalho da minha mãe e do meu pai. E tinha uma sala muito, tinha uma sala assim na fazenda, uma sala muito bacana. E tinha um quadro. E essa fazenda tinha um veterinário. E ele colocava no quadro ali os números, os dados, como que as coisas aconteciam, Sim. o preço, o custo, e aquilo me encantava. E eu ficava olhando, eles conversavam, eles trabalhavam, eles discutiam, eu era criança. Eu ficava olhando e depois eu sempre recebia ensinamentos, observava. E ali eu despertei essa paixão aí pela área da gestão, pela área da administração, que depois que eu concluí o ensino médio, isso no ano de 2007, na Fundação Bradesco Bagé, eu fui para a Universidade da região da Campanha, Urcamp. Olha só. A Urcamp tinha alguns campos, hoje tem um número Sim. um pouco reduzido. E eu estudei na Urcamp, em Bagé, no ano de 2008, 9, 10 e 11. E a minha colação de grau foi 31 de março de 2012. Ah, ele sabe até o dia. 31 de março de 2012. Sim. E nesse período, eu trabalhei por 4 anos em uma instituição cooperativa de crédito na área da saúde e aprendi muito. Eu ingressei como estagiário, depois eu fui operador de caixa, fui auxiliar administrativo e terminei. E uma curiosidade, né? Como era incrível, né? Eu sempre vejo assim que aquelas relações que nós fazemos, com certeza elas vão perdurar a vida toda. Claro. E a minha formação em administração, mas naquele ano tinha um projeto nacional muito significativo. E foi quando eu ingressei no Sistema S e aí comecei a ter a oportunidade de trabalhar com a área da educação. Mas que maravilha. Porque, veja a diferença de 7 anos, né? Eu tinha concluído a faculdade em dezembro de 2011, mas No caso, a graduação e a administração. E a graduação e administração, exatamente. E aí, eu participei, eu trabalhei na Unicred até o dia 8 de março de 2012. Sim. E no dia 31 de março, 20 dias depois, 23 dias depois, foi a minha colação de grau. Mas só que eu fiquei esse período aí, no mês de abril, mês de maio, em busca de oportunidades de trabalho. Em busca de oportunidades de trabalho. E em um certo momento, nesse período, eu cheguei em um local e tinha um professor meu, né, que foi meu professor no ano de 2005 no Senac, em Bagé. Chama Jorge Brião Ferreira. E nós estávamos conversando e tinha um projeto grande, precisava de uma oportunidade, precisava de alguém para trabalhar 24 horas de matemática financeira. Juro simples, juro composto, regra de 3 simples, regra de 3 composto, porcentagem. E se eu não poderia ajudar ele naquele momento, e eu fui. Eu trabalhei aquelas 24 horas e posteriormente mais 24. Já gostou? Além de gostar, me encantei. Claro. E me dediquei muito. E aí no dia 9... Cachaça gostou. A cachaça gostou, é verdade. E aí no dia 9/7 de 2012, eu entrei para o quadro efetivo do Senac, né? Maravilha, coisa boa. Senac, onde eu trabalhei por 11 anos. E aí fiquei 4 anos trabalhando em Bagé, na unidade do Senac lá, e por consequência continuei estudante, oportunidade de fazer cursos de especialização. E depois, em 2017, 1º de janeiro de 2017, eu fui morar na Terra dos Presidentes, em São Borja, fronteira oeste do estado, já fronteira com a Argentina, fazendo divisa com Santo Tomé, cidade do outro lado. E uma curiosidade, né? A fronteira, né? A fronteira do Brasil com a Argentina, ela vai da metade do Rio Grande do Sul, da parte de Quaraí para lá, até o estado do Paraná, que é Foz do Iguaçu. Claro. Lá é a última divisa Brasil-Argentina. E tem 3 pontes que fazem, né? Tem outras fronteiras que são terrestres, né?
mas outras entre Brasil e Argentina, mas Por ponte. só 3: Uruguaiana, São Borja e Foz do Iguaçu. Exatamente. Sim. São as 3 pontes. E lá eu trabalhei por 2 anos e meio. Lá eu já tive a oportunidade de estar na direção da escola. Era Senac. Senac. Era Senac. Eu trabalhei lá do dia 2 de janeiro de 2017 até o dia 30/6 de 2019. Foi quando, no dia 1º/7, eu tive a oportunidade de vir para Gravataí. E aí eu desenvolvi um trabalho aqui junto com o Sindloja, junto com a comunidade local, com os parceiros, durante 4 anos. Foi a época que o Senac Gravataí, isso eu posso dizer, né? Interagiu totalmente com a comunidade. Então, nós aqui na Sindlojas, imediatamente já recebemos a professora aqui, né? Porque não era tão próximo. Então, leva e traz os alunos que começaram a participar também do Sindlojas, palestras, eventos, e foi essa trajetória aí marcou, viu? Foi muito importante. Eu fico feliz, né? Mas foi uma trajetória dos períodos 4 anos aí que a gente teve muitos desafios, muitos aprendizados, e nós contamos com muitas pessoas, com os colaboradores que nós trabalhávamos juntos, com o sistema como um todo, com o Sindlojas, com a presidência, com a diretoria do Sindlojas, com o poder público, que foi a todo momento foi incrível, porque nós precisamos somar. Claro. Sim. Nós precisamos unir forças. Então, assim, quando as partes interessadas se mobilizam, quando é uma unidade educacional que se mobiliza, quando é uma entidade que tem uma representação sindical se mobiliza, quando o poder público faz uma mobilização e a sociedade civil interage, quem ganha são todos. Todos. Porque nós contribuímos com a educação, por consequência, o comércio e ou a indústria vai absorver esses profissionais que está gerando emprego. Esses profissionais, a partir do momento que eles têm renda, é um ciclo que mobiliza a economia, e Gravataí é a 4ª economia do Estado, em franca expansão sempre, né? Sem dúvida. Naquela época, eu quero citar e referenciar a presença do Zé Paulo da Rosa. Sem dúvida. Na área da educação, do Gravataí, ele estudou em Gravataí, aluno daqui, e sempre presente. Então, sempre foi um apoio muito grande. Mas, veja bem, na executiva, lá, né, na administração geral, na gestão maior, do Senac sempre teve o apoio do José Paulo, mas a pessoa influi muito, né? Quem está aí à testa da gestão, a maneira como gesta, né? Sem dúvida que é muito importante. Então, daí essa diferença. E ele sempre foi uma grande inspiração, né? Nós aprendemos muito com ele, mas especialmente assim pelo exemplo de fazer sempre mais e melhor. Não tem dúvida. Pelo exemplo de estar constantemente em desenvolvimento. Sim. E pelo exemplo de estar constantemente gerando valor para as pessoas e para a sociedade. E eu acrescentaria buscando conhecimento. Sem dúvida. O doutorado dele, para mim, a pesquisa dele, eu li, foi muito importante. Sem dúvida, sem dúvida. Então, isso também fez o tio, né, José Paulo aqui, Sindlojas, né? Zé Rosa. Então, a cidade ela ganhou muito com o sistema. Sempre foi muito forte. E as pessoas que estão ligadas ao sistema, é claro que estão ligadas à comunidade. Né? Mas, e aí, a partir daqui, lá em Cascavel, um novo desafio, Senai. Senai, exatamente. O sistema S, claro, lógico, tudo certo, mas é uma outra dimensão. Foi uma oportunidade de trabalho. Eu estou há
13 meses aí morando no Paraná. Sim. E eu moro em Cascavel, mas eu desenvolvo meu trabalho em toda a região oeste do Paraná, onde são 5 unidades. Então, eu trabalho as unidades são integradas e eu trabalho para SESI e SENAI. SESI e SENAI, de que forma? Em Foz do Iguaçu, nós temos uma operação de trabalho em 2 frentes. No SENAI, com a educação profissional e técnica. Eu ia comentar isso, porque o SENAI é relacionado mais com a indústria, né? Exatamente. Mas ele tem o viés forte na educação. Na educação. O SENAI, aqui em Gravataí, a escola do SENAI é muito forte. Depois nós temos também, dentro da Itaipu Binacional, a Itaipu tem o PTI, que é o Parque Tecnológico de Itaipu. Tem startups, empresas, algumas universidades, e nós temos um colégio de ensino médio dentro da Itaipu, que é o Colégio SESI Internacional Trilingue. Olha que ele é o único trilingue hoje do estado do Paraná, fica dentro da Itaipu. Depois da fronteira, né, porque Foz do Iguaçu é a tríplice fronteira, né? Do lado argentino ali, nós temos Puerto Iguaçu, e do outro lado, do lado do Paraguai, do lado de Cidade del Este. Aí, retornando da fronteira, nós temos ali a cidade de Medianeira, que é uma cidade muito pujante, especialmente aí por uma cidade em torno de 50 mil habitantes, onde tem 2 cooperativas muito grandes de proteína animal, uma de proteína suína e outra de aves, além de inúmeras indústrias em outros segmentos ali. Depois Cascavel, que é a maior cidade da região, uma cidade de 350 mil habitantes, muito pujante no agronegócio, muito pujante na proteína animal, nos mais diferentes frentes, na indústria aí, celulose, na indústria automotiva, especialmente no segmento de ônibus. Tem uma belíssima indústria de fabricação de ônibus lá, ônibus escolares, enfim, N cenários. E indústria da madeira, são eles os segmentos. A metal mecânica também muito pujante. A cidade de Toledo, que é uma cidade que fica a 40 quilômetros de Cascavel, é uma cidade bem próxima, está em torno de 160 mil habitantes aproximadamente, também com indústria muito forte no agronegócio, com indústria muito forte também na proteína animal e uma indústria também na área de medicamentos, um destaque muito significativo a nível nacional e na América também, entre tantas outras no entorno. Depois Marechal Cândido Rondon, que é uma bela cidade, né? Também em torno de 50 mil habitantes. Conhecida, assim como Toledo. Sem dúvida. E toda a região oeste do Paraná ali tem em torno de 57 municípios. E aí nós atendemos todos aqueles 57 municípios ali, com SESI e SENAI na educação profissional nos seus níveis, e também com o SESI com os mais diferentes segmentos aí que nós temos de atuação. 57 municípios, bastante, porque são próximos, é do mesmo estado, mas evidentemente cada um tem a sua realidade, né? Cada um tem a sua dinâmica de ser. Uma curiosidade, o Rio Grande do Sul tem 497 municípios. Isso. E o estado do Paraná tem 399. Não sabia, não imaginava. O Paraná tem 98 municípios a menos que o estado do Rio Grande do Sul. Olha. E a população é uma população semelhante, em torno de 11 milhões aproximadamente. É verdade, é verdade. Aproveitando essa carreira jovem, brilhante, né? O que você diria nesse momento para aquele jovem que está buscando uma carreira na área de gestão e que quer iniciar o seu processo nessa área, né? A gestão ela está junto com o empreendedorismo, né? O que você diria? Você que é um jovem que ascendeu, né, tão rápido. Olha, professor, eu vejo assim, a área da gestão ela é brilhante e ela tem diferentes segmentos. Né? A gestão ela é uma ciência social aplicada. Ah, sim. E por ser uma ciência social aplicada,
os jovens que querem ingressar, independente do segmento da área de gestão, olha, eu quero ir para a área financeira, para a área de recursos humanos, para a área de marketing, para a área de materiais, para a área de logística, para a área de produção. Primeira coisa, é entender de gente. E gostar de gente. Entender de gente e gostar de gente, exatamente. Porque a partir do momento, nas organizações, nós precisamos primeiro definir o que vai ser feito para que possamos definir quem vai fazer. E muitas vezes as pessoas elas são brilhantes em uma organização e mudam de empresa, mudam de, enfim, cidade, do ambiente de trabalho e acabam não tendo muitas vezes o mesmo desempenho e a mesma performance. Sim. Então, para um bom gestor hoje, eu vejo que o primeiro passo é entender de gente. Isso é fundamental. O segundo, é trabalhar com as partes interessadas. Relacionamento é tudo. Essas partes interessadas são as organizações sindicais, sejam elas patronais ou os Sim. empregados, Olha só. o poder público, Claro. os mais diferentes segmentos, os clubes sociais. É importante que se conhecer e ouvir estas pessoas. Diria que o terceiro, e não menos importante, inteligência política é fundamental, porque nós precisamos aí compreender o cenário, compreender os momentos, para que as coisas se decidam. E por último, quarto, trabalhar sempre com performance. Porque eu tenho uma percepção hoje, professor, as pessoas, especialmente os mais jovens, hoje eles são dominados pela ansiedade. Os mais jovens são dominados. Então, basicamente, assim, quando eu cito assim os mais jovens, eu hoje tenho 34 anos. Então, eu quero dizer assim, as pessoas que estão até 27, 28 anos, as pessoas elas parecem que querem o tempo todo dinheiro, status, poder, carro, família, viagem. Verdade. E nós não conseguimos ter tudo ao tempo todo. Claro que não. A nossa vida ela é um caminho, e um caminho se constrói a partir de uma linha de passos, da qual nós precisamos aí fazer construções. Olha, nós precisamos estudar, nós precisamos construir, definir prioridades para que nós... E muitas vezes assim, a gente vê grandes talentos, a gente vê grandes pessoas que elas acabam se tornando um pouco, não vou utilizar a expressão limitadas, Sim. mas elas ficam com um certo bloqueio devido à ansiedade que toma delas. E aí elas entram naquele processo, olha, eu não sou capaz, eu não posso, eu não me sinto bem, eu não estou de acordo, e o seu talento acaba não despontando muitas vezes. Exatamente o que eu penso. A ansiedade, ela tira um pouco a motivação da direção, aonde quer. Eu sou bem mais velho, 76, então, na minha época era mais fácil da gente se direcionar. Os desafios eram muito grandes, porque hoje tem mídia, tudo é favorável. Quantas pessoas que tinham capacidade e não fizeram uma graduação pela distância das faculdades, né? E hoje... como se diz, assim, em cada esquina tem uma faculdade. Mas muitos jovens, né, eles se detêm na superficialidade. Isso vem não conscientemente, é inconsciente. A mídia ela é muito importante, mas ela também serve para distrair, para tirar da direção. Né? Então, é muito importante a tua colocação, exatamente porque eu mesmo passei, não só no ensino médio, na universidade, por muitos jovens que tinham um potencial incrível e não acenderam, não quiseram se jogar né, no seu futuro, no seu sonho. Existem N cenários, né? A gente percebe que alguns anos atrás o acesso a algumas informações eram um pouco mais limitadas, e hoje com o advento, hoje que eu quero citar, os últimos 15 anos, né,
com o advento e com a dimensão, com a proporção do acesso à informação, do acesso ao conhecimento, do acesso à internet, das redes sociais, nós temos muitas informações. E parece que é superficial quando a gente diz assim, nós precisamos saber utilizar estas informações. Claro. E às vezes acaba ocorrendo de não se utilizando de uma forma correta, e aí o advento das fake news. Né, e isso gera um impacto muito grande, porque as pessoas, pela sua ansiedade em compartilhar essa informação, acabam muitas vezes não levando um ponto. E eu vejo assim, embora a minha formação venha ser na área de gestão, hoje eu sou um profissional da área da educação. Claro, sim. Profissional da área da educação. Dúvida. E eu tenho uma preocupação muito grande com o ensino nas séries iniciais. Porque nós precisamos ter um modelo de ensino, um investimento, com que os alunos possam pensar. Com que os alunos possam pensar, com que os alunos pensam. Tempo para um senso crítico. Bateu na minha tecla aí da filosofia, né? Filosofia da graça. Eu fui procurar filosofia para fazer o meu curso de filosofia e a cada ano, né? Tenho 51 anos de carreira na educação. E a cada ano ficava mais longe, né? A filosofia, ela saiu fora do currículo e agora voltou em algumas instituições. Um curso de graduação de filosofia hoje não tem mais, porque quem vai fazer filosofia, né? Ou como alguém que me falou, para que filosofia? Na universidade a primeira universidade que eu dei aula, isso foi em 90, por ali tinha filosofia no curso de administração. Mas acho que 2 anos depois já não tinha mais. E a filosofia ela foi escasseando e se falando nisso, né? Nessa área. Porque você falou em pensar. Né? Pensar é uma atividade embora pareça simples, que não mas ela agrada. As mídias já pensam, a televisão já pensa para a pessoa, para que a pessoa pense. Nós precisamos fazer com que essas pessoas possam pensar e despertar o senso crítico. Claro. Se elas não fazem isso, elas acabam se tornando apenas pessoas e profissionais que reproduzem um conhecimento. Sem dúvida. E aí, quando a gente tem um número significativo de pessoas que reproduzem o conhecimento, é por isso que nós estamos vivendo um momento, um dos motivos é este, que o mercado de trabalho como um todo ele está aquecido. Certo. De um outro lado, tem muitas pessoas procurando oportunidades de trabalho. Claro. E também tem, por parte dos empregadores, eles dizem assim, nós não encontramos pessoas para trabalhar. Claro, aí vem qualificação. Exatamente isso. E aí, quando nós estamos aí em busca de profissionais, e aí até como o senhor me questionou aí sobre as carreiras de gestão, sim. Todos nós profissionais, como seres humanos, por óbvio, nós temos 2 lados. Um o nosso lado técnico e o outro o nosso lado comportamental. O nosso lado técnico, a gente treina, a gente desenvolve, a gente compartilha, a gente discute, a gente ensina, a gente revê, a gente dá feedback. Mas o mais importante é o lado comportamental. E esse lado comportamental, ele traz algumas características assim, que é da pessoa. O talento é da pessoa. Se a pessoa vai utilizar bem esse talento ou não, desenvolver ele é um ponto. O caráter é da pessoa. Sim. O caráter é da pessoa. E aí quando me perguntam assim, professor, o que mais tu preza nas equipes ou nos ambientes de trabalho? E para mim é uma coisa que chama transparência. Olha só. Transparência. A transparência é um pilar da confiança. O outro é o senso de justiça. Então, assim, quando nós somos gestores,
e as pessoas elas vão nos seguir se elas confiarem em nós. E elas só vão confiar em nós, no nosso norte de gestão, na nossa estratégia, se a gente tiver, em um lado, em uma mão, transparência com todos, Sim. no envolvimento, e no outro, senso de justiça. Sendo justo por meritocracia, sendo justo por desempenho, sendo justo por performance. Porque as pessoas, elas compreendem, elas precisam saber o que, o porquê e para onde nós estamos indo, o que, porquê e onde vamos fazer. O que, porquê e onde nós vamos colher. Então, confiança é tudo nas pessoas, nos gestores, nas organizações. Esse tema aí é maravilhoso, meu Deus, é muito meu chão. Mas, bom, se a gente ficar nesse tema, eu vou perder o episódio. Mas, sem dúvida que eu desejo, assim, que muitas pessoas assistam esse episódio, né? Até vou fazer um parênteses. Eu sempre peço 4 movimentos, né? Primeiro, curtir. Segundo, comentar. Terceiro, compartilhar. E quarto, para mim, mais importante, se inscreva no canal Filosofia da Graça. Se inscreva aí, por favor, para que a gente possa ter uma interação e cada vez mais uma inteligência de continuidade. Mas vamos falar um pouquinho de sonho? Vamos falar de sonho. Olha aí, porque o sonho é o nosso norteador, né? É dele que vem a realidade, né? Eu posso perguntar qual é o sonho do Gideão profissionalmente, né, em Cascavel? Onde quer chegar esse homem? Olha, profissionalmente, em Cascavel e na região oeste, na organização que eu estou hoje, nós estamos construindo estratégias, nós estamos aí construindo cenários, fazendo adaptações, para que nós possamos gerar valor para a indústria. A região oeste do Paraná hoje é a região que tem o 2º maior PIB do estado do Paraná. Olha só. Fica apenas atrás da região metropolitana. E um sonho quando empresa é com que o que nós vamos construir, estamos construindo, de geração de valor, possa se tornar um case para o Estado. Que maravilha! Possa se tornar um case para o Estado. Então, nós fomentamos e trabalhamos para que isso ocorra. Porque ninguém é maior do que as empresas. Né? Lógico. Nenhum atleta é maior do que o seu clube, independente do esporte. Claro. E as equipes de trabalho elas se assemelham muito com os esportes coletivos. Pode ser o basquete, pode ser o futebol, pode ser o voleibol. E esse é um sonho que eu tenho. Um sonho aliado a uma meta de ter esse cenário, ter um case para o Estado, porque eu sou uma pessoa movida a desafios. Eu topo quase tudo, digamos que 99%. Característica essencial de um gestor, de um empreendedor. Não tem dúvida. Um sonho desses, em se tratando do estado do Paraná, né? Vejam que tempos atrás o Rio Grande do Sul era o celeiro, né? Se falou isso, hoje não é mais. E o Paraná, estado muito pujante. É um estado, uma pujança impressionante hoje, né? Ali as fontes econômicas, diversidade industrial. A diversidade industrial, o investimento na educação básica, isso é fundamental. Muito significativo. E é uma coisa que me preocupa muito, professor, que é um assunto muito sensível. Nós precisamos ter projetos educacionais na educação básica, nas séries iniciais, de longo prazo, e não permitir que a política entre dentro das escolas.
Muito bom. Nós não podemos permitir. Claro. Nós precisamos que nas séries iniciais os alunos sejam excelentes em língua portuguesa, que eles sejam excelentes em matemática, que eles sejam excelentes em biologia, que eles sejam excelentes nas ciências sociais, na filosofia, né? E acrescentar o empreendedorismo. Sim. Porque a mim me incomoda muito quando utilizo, mas isso é um direito que assiste às pessoas, mas a mim incomoda, quando dizem assim, a classe trabalhadora. Ah, sim. O empresário, ele também é um trabalhador. Ué? Ele é um empreendedor e ele também é um trabalhador. Nós não podemos fazer Meu Deus. essa distinção. Isso, e algo que tem que estar claro para todos. Quem gera emprego, quem gera renda, são os empresários, não é o governo. O governo, ele te dá um meio. Ele precisa te dar uma boa estrada para logística, Claro. precisa te dar segurança, que é o papel Sim. do Estado, a saúde é o papel do Estado, a educação é o papel do Estado. E uma carga tributária que ela precisa ser justa, uma desburocratização. Precisamos facilitar, porque quem gera emprego são os empresários. Então, quanto maior o número de empresas, quanto maior o número de empreendedores, mais oportunidades de trabalho nós vamos ter, mais a economia vai crescer e um ciclo vai ter investimento. Parece simples? A questão é executar. A simplicidade tem uma complexidade muito grande. Sem dúvida. Hoje, a gente está alcançando. Eu ainda não concordo assim, de um nível que a gente goste do processo de educação. Acho que ainda está muito aquém. Porém, nós tivemos grandes desafios na área da performance profissional, com muitos acadêmicos, né, se formando e indo embora do país. Né? Algumas áreas porque não tinha aqui acesso e outras áreas para buscar conhecimento fora, porque o nosso também não era suficiente. Hoje, já tem um processo, não só industrial, mas principalmente, né, com o avanço da tecnologia, né, felizmente ela não para e tal. Então, hoje já o estudante tem acesso a cargos elevados, funções, dependendo dele. E aí eu falo de sonhos, né? Porque o grande problema é não sonhar, porque aí não tem o que realizar. Dependendo do sonho, seja de onde ele venha, filho de quem quiser que seja, ele tem acesso. Você, lá no interior, em Bagé, aluno de escola pública, né, está desempenhando aquilo que você quer, escolhendo onde quer. Então, hoje nós temos no país essa oportunidade da escolha. Evidentemente que a escolha é sempre uma perda, né? Porque quando eu escolho alguma coisa, eu tenho que renunciar a algo para fazer aquilo. E isso é outra característica da juventude que precisa ser trabalhada. Sem dúvida. Fazer Escolhas. Renunciar, persistir, continuar. Né? Muito interessante. E a gente pode perguntar na vida pessoal aí um sonho. Eu não quero que você se desfaça do imóvel que tem aqui em Gravataí, porque é um motivo, né, de estar ligado à nossa cidade. E aí... Professor, sinta-se à vontade para perguntar absolutamente tudo. Sonho da vida pessoal, né? Eu tenho alguns, e tenho outros profissionais também, mas eu sempre me preocupei muito em planejar minha vida. De entender que as coisas têm um momento, né? Maravilha. Então eu acredito aí que nos próximos 2 a 3 anos aí, um sonho com certeza é ter um filho.
Olha só. Isso é importante. Claro. Estou me organizando para isso. Sim. Eu comecei um projeto também, e ele está em stand-by nesse momento, mas vamos retornar no momento certo, que eu quero escrever um livro. Né? Eu já ia perguntar, né? Um filho, livro, árvore. Árvore já plantei. Mas dizem, né, que durante a vida precisa plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. É verdade. Mas eu vi muita coisa boa nas empresas, boas nas universidades, dos amigos, das pessoas. Eu tive a oportunidade de morar em São Borja, tive a oportunidade de morar em Gravataí, em Bagé, onde eu nasci. O Rio Grande do Sul tem 497 cidades. E eu tive a oportunidade, em função do trabalho, das empresas que eu trabalhei, umas 300 cidades eu conheço. Olha só, muito. A gente tem ali, as pessoas comentam, eu sou lá de tal lugar, eu já estive lá. Claro. Tem 1.200 habitantes, eu conheci lá que tem alguém que a gente gosta, que tem alguém que marcou a vida da gente, ou teve algum projeto, alguma atividade. E eu quero ter a oportunidade de contar isso aí daqui a um tempo. Muito. É um sonho, porque são, assim, pessoas, lugares. É aquilo que fica, né? Sem dúvida. Então, assim, você é muito jovem, 34 anos, está começando a vida e num momento profissional muito bom. Né? Muito, muito feliz. Muita dedicação, né? Tem um preço isso. Sem dúvida. Eu sempre falo que o preço de não fazer é muito maior que o custo de errar. Sem dúvida. Eu repito isso muitas vezes, né? E ver que na tua juventude até agora o não fazer não existe. Ele vai e aí eu quero citar que, para mim, uma das grandes atribuições de virtudes é a capacidade de decisão. Sabe que... De decidir aquela escolha ali. Sabe que tem uma professora, eu vou lhe contar um fato que Sim. poucas pessoas sabem, mas é um belo momento da gente comentar. Mas aqui pouca gente vai saber, YouTube não tem problema, muito pouca gente. Eu tive um fato, o meu pai meu pai faleceu no ano de 2005. Ele fazia aniversário dia 14 de dezembro. Ele faleceu no dia 15 de dezembro, no outro dia, e o sepultamento foi dia 16, naquele ano. Mas algo que me marcou nisso foi... Eu tinha 15 anos quando ele nos deixou. Não, 15 não. Eu tinha completado 16 anos dia 4 de dezembro. Vai fazer aniversário 12 dias depois de mim. Sim. E eu me lembro, como se fosse hoje, há um tempo atrás eu até tinha uma certa dificuldade em comentar isso, porque mexia muito emocionalmente. E eu me lembro, meu pai ele estava em Pelotas, na Beneficência Portuguesa. Na Beneficência Portuguesa, e eu me lembro que eu cheguei no hospital, era um final de dia, todo dia, 20 horas da noite, mais ou menos, ali no início da noite, e quando eu ingressei no quarto para ver ele, já tinha me dito, ele não está bem, ele está Eu me lembro que eu cheguei na beira da cama, e eu digo, pai, como tu estás? Tu estás bem? Logo tu vai para casa, a gente vai poder fazer um churrasco, vamos, né? Eles a vida toda usou bota e bombacha, era radialista, embora tenha se aposentado recentemente. Que beleza. E ele me olhou e me disse assim, meu filho, eu espero que tu nunca me decepcione. E ele fechou os olhos e ele faleceu ali. Naquele momento. Isso foi uma passagem muito marcante para mim. Então, quando momentos bons todos nós temos. É verdade. E momentos delicados também nós temos.
E às vezes os delicados a gente se Sem coloca dúvida. pelas nossas próprias mãos ou escolhas ou erros. Mas a gente precisa ter força para reverter esse quadro. Então, assim, quando eu estou num momento mais sensível, eu lembro disso. Quando eu estou num momento muito bom, eu também lembro. Porque os bons momentos, eles não vão durar para sempre. E os momentos mais sensíveis, às vezes, eles têm um período maior, mas eles também vão passar. E a gente precisa fazer com que nós possamos, de alguma forma, a gente possa fazer entregas de valor, entregas para a vida das pessoas, através do nosso trabalho e também através das nossas ações enquanto cidadão. Aquilo que nós fazemos na cidade, no bairro, na comunidade, na sociedade civil organizada, de bem, né? Que nós possamos andar com a cabeça erguida em todos os lugares. Muito importante. Independente das nossas características. Porque eu tenho as minhas características, as minhas peculiaridades, as minhas competências, o senhor tem as suas. Algumas coisas agradam as pessoas, outras não. Mas andar com a cabeça erguida, isso não tem preço. Meu Deus. Então eu carrego muito isso. Então quando eu tenho um sonho que ele parece mais distante, eu sempre lembro, eu não posso decepcionar meu pai. Quero uma referência para mim. Isso me encanta muito, né? Foi uma lição dura no momento que a vida deixou, né? Partida do pai, assim, desse jeito. Mas os nossos pais, realmente nos marcam. Né? Sem dúvida. Porque viver em uma outra época, porque a sociedade, professor, me corrija se eu estiver errado na minha visão, nós estamos perdendo os valores básicos. Sim. Então, assim, quando a gente tem a percepção dos jovens, das crianças, dos adolescentes, até dos adultos, a gente precisa continuar acreditando que vale a pena ser honesto. Sim. A gente precisa continuar acreditando que a gente tem que fazer o bem. A gente precisa continuar acreditando que vale a pena trabalhar duro. É verdade. E a sociedade está perdendo isso. Lembrei do Rui Barbosa, quando foi ministro das Finanças. Lá. Ele teve que fazer uma operação lá no Paraguai. Não vou entrar assim em todo mérito, porque não é o objeto. Ele teve que fazer uma operação financeira lá com o Paraguai. E depois ele termina, né, reclamando sobre os valores. Tem várias citações desta mesma, mas em geral foi isso. E ele acaba a citação dele, né, de tanto ver triunfar a desonestidade, o brasileiro tem vergonha de ser honesto. Isso é naquela época, hoje não tem mais isso. Então, é evidente que os valores que marcam, mas eu gosto de pensar, e quando eu falo, né, em palestras, etc., quando a gente pensa em valores, a gente sempre está relacionando esses valores do meu eu para o outro. Mas eu gosto muito de pensar na formação dos valores, nos meus valores, quais são, e quais destes meus valores o outro enxerga em mim, antes de eu me preocupar de mim para ele. Porque hoje, o conselho hoje, ele ficou um pouco subentendido, né? Está subjetivo. O que vale hoje, uma fala, uma aula, né, educação, é uma história que aconteceu. Como esta que você contou aí, que é forte, mas que, pela sua essência, nunca mais vai esquecer. Isso aí ficou intrínseco. Né? E o meu pai, eu, por exemplo,
eu não sou dessa geração da comunicação. Hoje tudo comunica. Tudo comunica. Não é só mídia celular, telefone, etc. Não, na minha geração, a comunicação na minha geração era olhos. O meu pai me olhava e eu sabia se a coisa era positiva ou negativa, né? E já ia, né? O professor parava com a aula, né? Isso aconteceu comigo em aula. Você está conversando com um colega e o professor parou com a aula e ficou olhando para mim. Eu não sabia onde é que eu ia, né? O que eu ia fazer, porque aquela aula parou. Todo mundo ficava olhando, né? Para a gente era uma comunicação, não precisava falar. A coisa está assim. Agora, na educação, imagina um professor parar com a aula e ficar olhando para os alunos hoje. Não tem nem condições de retomar depois, né? Eu não estou dizendo que isso deveria ter continuado. Mas a facilidade dos veículos de comunicação não é na mesma relação que a facilidade da comunicação interpessoal. Sem dúvida. É natural que, com o passar do tempo e com o advento das novas gerações, né, a gente pode citar N gerações, mas os valores eles precisam ser sempre respeitados. Esses são valores absolutos, a ética, a honestidade. Aí são dois. É absoluto, se não muda. Quem é honesto... Ou é ou não é, não existe um meio honesto. Exato. Não tem. Mas a gente precisa resgatar, porque... E tem coisas assim, que elas parecem que são honestas. E que as crianças de 3, de 4, de 5, de 6 anos, elas visualizam isso nos pais ou nos familiares, e elas vão reproduzir pela vida. E eu vou dar alguns exemplos básicos aqui. O andar sem cinto de segurança. Verdade. Então, assim, eu ando sem cinto de segurança, ou meu filho não tem 10 anos para andar no banco da frente, e ele não usa o cinto. Porque eu acho que a lei é ruim, porque isso, porque aquilo. A hora que dá o acidente é um outro cenário. Quando a gente percebe que alguém está fazendo vou chamar aqui a expressão popular, o gato. O gato na luz, o gato na internet, o gato na água. Tudo parece que é normal. Parece que é normal. Sim. E a gente pode dar N outros exemplos, mas a somatória destas pequenas coisas, elas polarizam na sociedade e acabam agravando. E aí os valores absolutos da ética, da honestidade, do respeito, acho que não vou me deter nesses 3, a gente acaba perdendo e gerando um impacto muito grande na sociedade. Isso não se adquire na escola, é na família. É na família. A família é o transmissor, não é na escola. A escola é para informar. A família é para formar. Mas, nos encaminhando assim já para um término, ainda eu gostaria de saber, assim, em primeiro lugar, lá em Cascavel, quais os cursos, o que o Senai oferece? Na região oeste, nós atuamos aí em 10 áreas do conhecimento. 10 áreas, 10 áreas do conhecimento, aliadas para o atendimento que a indústria espera do sistema e das unidades, né? E aí posso citar algumas áreas, a área metal-mecânica, a elétrica, eletrotécnica, a área da madeira, a área de alimentos, a área da tecnologia da informação, a área automotiva. Então, assim, quando a área automotiva, por exemplo, dentro desta área nós temos inúmeros cursos. Então, assim, você tem curso desde pintura automotiva, elétrica automotiva, injeção eletrônica, elétrica, enfim, são N os cenários. E aí, quando a gente olha para metal mecânico, aí vai desde o curso de aperfeiçoamento de solda, do soldador profissional,
do técnico em metal mecânica. Sim. A área de alimentos também vai desde a panificação com a qualidade. São um portfólio alinhado com o que a indústria espera e necessita. Então, normalmente o aluno ali, ele faz o estágio ali mesmo? Sim, porque os laboratórios são laboratórios que eles são equipados dentro daquilo que o mercado necessita e da demanda do momento. Né? Então, são estruturas significativas, estruturas aí modernas para atender e para que essas pessoas elas possam se qualificar e que a indústria, né, possa absorver estes profissionais conforme os seus segmentos. E a gente está em constante alinhamento, ouvindo, para que possamos aí desenvolver aquilo que o mercado de trabalho, que o mercado das indústrias necessita nesse momento. Porque a qualificação ela tem uma relação direta com a competência, mas essa competência ela é importante já quando essa qualificação é concluída, já não sei se de imediato ou logo após ele também possa ter acesso ao trabalho. E ali, normalmente, o aluno do Senai ele já sai direcionado. Né? Porque a indústria é muito pujante. Ela absorve. Né? O estado do Paraná hoje é a 4ª força industrial do país. Sim, força industrial do país. Sim. E especialmente na região oeste tem uma demanda muito grande. Muito grande. E aquela região também está recebendo pessoas aí de muitos locais do Brasil e do mundo. Olha só. A cidade de Toledo, por exemplo, recentemente nós tivemos aí num evento lá que chama Indústria Acolhedora, onde tem uma única indústria, tem profissionais de 26 nacionalidades diferentes. Que interessante. Então, assim, são pessoas que vêm do Haiti, são pessoas que vêm do Afeganistão, são pessoas que vêm da Angola, são pessoas que vêm da Colômbia, são pessoas que vêm do Canadá, são pessoas que vêm de 26 nacionalidades diferentes e que desenvolvem os mais diferentes papéis aí no ambiente de trabalho, por consequência gerando valor para a indústria naturalmente para a sociedade como um todo. E para o profissional que educa, no caso do Senai, ele é um profissional mais técnico, né? Claro. São profissionais técnicos, de engenharia, enfim. Eles adentram ao Senai por concurso? Não, por seleção. Por seleção. Processo seletivo aberto. As vagas todas elas são publicadas e disponibilizadas no site da instituição, no caso do Senai do Paraná. E a partir daí se faz as provas práticas, as provas teóricas, o processo seletivo, a análise de competências, para que as pessoas elas possam ingressar. E quando já estão dentro da organização, a gente trabalha para o desenvolvimento, porque a indústria ela tem um avanço muito rápido e as pessoas precisam, principalmente de robótica, né? Não tem dúvida. As pessoas precisam estar acompanhando esse ambiente, esse cenário. Não tem dúvida. E no caso da gestão superior, lá no executivo, como eu chamo, né? Os diretores do Senai, eles têm uma inter-relação? Não. O Senai ou é autônomo? Assim, cada estado tem a sua autonomia, sim. Mas a gente percebe, sim... Dentro do sistema, eu falo... Assim, não, a gente percebe que tem uma relação de construção, porque cada ambiente é diferente, né? Eu, recentemente, agora no mês de janeiro, eu tive a oportunidade de ir no Maranhão. Olha só. Nós fomos participar. Eu sou um incentivador nato de projetos dos alunos, né? Sim. E nós estivemos no Maranhão, participando de uma feira com os projetos, tive a oportunidade de conhecer algumas indústrias. E lá a realidade é um pouco diferente, né? Até muita indústria de minério. Agora, na metade do mês de agosto, eu iria a Porto Velho, também com um grupo de alunos, para ter oportunidade muito bom. de levar alguns projetos que nós desenvolvemos aqui no estado do Paraná e compartilhar com eles e também ver o que eles estão
produzindo lá em Roraima para que nós possamos aí trazer. E um outro ponto que é importante para nós, vou dar um exemplo assim, em Medianeira nós tivemos um grupo de alunos que ao finalizar o curso técnico na área de alimentos, eles construíram um robô que ele faz a desossa do frango. Então, uma máquina pequena e que uma cooperativa... Uma máquina pequena. É uma máquina pequena que faz a desossa do frango e pode fazer a desossa da sobrecoxa, por exemplo. Que muitas vezes é um trabalho que... Interessantíssima para quem está fora. Assim. E são alunos que desenvolveram isso no curso e uma cooperativa local acolheu esse projeto e está fazendo o desenvolvimento. Isso, no meu ponto de vista, é gerar valor para a sociedade e para as pessoas. Né? E contribui para a indústria. Mas, claro, sem dúvida. Que belo episódio, que maravilha. Eu estou muito feliz, muito feliz. Quero agradecer a honra da visita desse amigo aí. Vou deixar as últimas palavras aí contigo. Professor, muito interessante. Existem inúmeros sentimentos. O amor, a paixão, a saudade, a solidão, o carinho. Mas para mim, o maior de todos é a gratidão. É o maior dos sentimentos, na minha opinião. Então, eu preciso expressar a minha gratidão ao Sindilógio de Gravataí, a minha gratidão enorme à cidade de Gravataí, que me acolheu muito, e eu tenho raízes aqui, e irei manter estas raízes aqui em Gravataí, mas especialmente na sua pessoa, que é uma referência aí de educação, de ser humano, um grande amigo, leal, né, e uma pessoa aí que é uma referência em Gravataí, especialmente pelo trabalho, por aquilo que fez na história. E para mim, participar aí do Filosofia da Graça, um podcast maravilhoso, é muito gratificante, agradeço muito. Filos quer dizer amante. Sofia quer dizer sabedoria. Amante da sabedoria. E a sabedoria vem de duas fontes, né? A nossa é limitada pela nossa essência humana, né? Mas nós temos a sabedoria do Criador. Né? Sabedoria do Criador. Então, por isso, filosofia da graça. Complexa a graça. Essa origem da palavra filosofia, eu me lembro que eu estudava no ensino fundamental e na época nós tínhamos filosofia. Ah, sim. E era um livro, e até hoje é um livro de filosofia que chama O Mundo de Sofia. Ah, sim. Um livro escrito por um norueguês, né, o Jostein Gaarder, que também escreveu o livro das religiões. Isso. E foram 2 livros que eu li que me marcaram, porque é onde a gente entende que esse amor pela sabedoria, ele passa pelo desejo de pensar. Exatamente. Desejo de pensar. É um romance. Romance. Aquela menina que ia fazer 15 anos e ela escreve as cartas. As cartas do amor. Exatamente. Olha só, que grande finale desse episódio aí. Muito obrigado. Grande abraço. Uma vida plena, feliz. Conte sempre, e a sempre gente, comigo. Muito obrigado. E a gente vai se encontrar muito. Sem dúvida. Deus quiser. Grande abraço. Muito obrigado. Tchau.